os artigos 513 a 519 do cumprimento da sentença, disposições gerais. No sistema do Código, a sentença relativa a uma obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa é mandamental, expedindo-se a respectiva ordem, independentemente de requerimento do autor. Já a sentença relativa à obrigação de pagar quantia é condenatória, limitando-se a abrir as portas para a execução, cumprimento da sentença, que depende, pois, de requerimento do credor. Pode-se, pois, dizer que a fase de cumprimento ocorre única e exclusivamente para a execução de decisões que reconhecem obrigação de pagar quantia. Complementam-se as normas relativas ao cumprimento da sentença com as estabelecidas para o processo de execução. O cumprimento provisório da decisão impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo é realizado da mesma forma que o definitivo, sujeitando-se, porém, ao regime estabelecido no artigo 520. Tanto o cumprimento definitivo quanto o provisório conduzem a uma execução completa, mas o provisório fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a decisão executada. O artigo 515 arrola os títulos judiciais, isto é, os títulos que dão lugar ao procedimento de cumprimento da sentença. É título executivo judicial, em primeiro lugar, a decisão proferida no processo civil que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Portanto, não apenas a sentença condenatória, mas também a que declara a existência e exigibilidade de uma obrigação, e também a constitutiva que implique, efeito anexo, uma obrigação exigível, como a que anula uma doação, implicando a restituição da coisa doada. São títulos executivos judiciais a decisão homologatória de autocomposição judicial, que pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica não deduzida em juízo, bem como a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. O formal e a certidão de partilha são títulos judiciais exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Havendo prestação devida por terceiro, precisará o interessado propor a ação que couber. É título judicial o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial, sendo certo que o termo auxiliar da justiça compreende o serventuário da justiça, o perito, o intérprete, o tradutor, o depositário, o administrador, o conciliador, o mediador, o corretor e o leiloeiro. Também é título judicial a sentença penal condenatória trânsita em julgado, devendo antes o credor promover sua liquidação no juízo cível, a qual é dispensada, se a execução for pelo mínimo fixado pelo juízo penal. O devedor deve ser citado para o cumprimento ou para a liquidação no prazo de 15 dias. É título executivo judicial a sentença arbitral nacional, se estrangeira, depois de homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. A arbitragem é regulada pela Lei 9.307, de 1996, com as alterações da Lei 13.129, de 2015. Cita-se o devedor para o cumprimento ou para a liquidação no prazo de 15 dias. Além das matérias relacionadas no parágrafo 1º do artigo 525 do Código Civil, é cabível, no cumprimento da sentença arbitral, a alegação das matérias constantes do artigo 32 da Lei de Arbitragem, entre elas a nulidade da respectiva convenção. Finalmente, são títulos executivos judiciais a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como a decisão interlocutória estrangeira,
após a concessão de exequatur à carta rogatória pelo mesmo tribunal, citando-se o devedor com prazo de 15 dias. Legitimado passivo no cumprimento da sentença é o condenado. Por isso mesmo, o cumprimento da sentença não pode ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. São, porém, legitimados o fiador judicial, o sucessor causa-mortis e, nas ações reais e persecutórias, o adquirente ou cessionário. Competente para a liquidação e o cumprimento da sentença é o tribunal que decidiu causa de sua competência originária. Nos casos de duplo grau de jurisdição, o juízo que a decidiu no primeiro grau. Se o título judicial exequendo é sentença penal condenatória, sentença arbitral ou sentença estrangeira, o juízo civil competente, admitindo-se, assim como no caso de sentença proferida por juízo civil de primeiro grau, que o autor opte pelo atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. O juiz competente para a execução é também competente para decidir, nos próprios autos, a respeito da validade dos atos praticados, cabendo agravo. Requerida a execução da sentença, o devedor é intimado para cumpri-la no prazo de 15 dias, sob pena de se acrescer o débito de 10% a título de multa, mais 10% a título de honorários advocatícios. Essa intimação é feita pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído nos autos, se requerida antes de 1 ano do trânsito em julgado da sentença. Não havendo procurador constituído nos autos, ou se representado o devedor pela Defensoria Pública, procede-se à intimação, conforme o caso, por carta com aviso de recebimento, por meio eletrônico ou por edital. O Código admite que o juiz profira a sentença condenatória sujeita a termo ou a condição suspensiva, caso em que seu cumprimento fica subordinado à prova de que ocorreu a condição ou de que transcorreu o prazo, sendo nula a execução sem instaurada antes. Admite também que seja levada a protesto a decisão transitada em julgado que constitua título executivo judicial. Por fim, determina o Código a aplicação das regras relativas ao cumprimento da sentença, também as decisões concessivas de tutela antecipada que exijam execução. Texto e narração de José Tessai. Até o próximo!